Olá a todos! Como professor e pesquisador em sociologia, considero muito importante a conexão dos saberes, filosofia, teologia, história, psicologia e as ciências sociais. Nas minhas pesquisas, destaco o pensador francês Émile Durkheim, sociólogo que nasceu em 1858, faleceu em 1917. Ele é considerado um dos fundadores da sociologia científica, um campo de saber específico para explicar a sociedade. Esta ideia já vinha de Augusto Comte na sua obra Curso de Filosofia Positiva, publicado entre 1830 e 1842. Comte e o positivismo buscava entender a sociedade e todas as coisas da natureza pela metodologia da ciência. Durkheim dará continuidade a esse projeto no final do século XIX com as suas publicações e com o seu trabalho, criando uma teoria sociológica. Mas, como veremos a seguir, ele precisará muito da conexão com a filosofia e demais disciplinas, demonstrando a importância da conexão dos saberes. Também nesse final do século XIX, há outras obras e autores importantes que influenciaram o conhecimento da sociedade. Por exemplo, a importante obra de Karl Marx, publicada em 1867, chamada O Capital, obra que influenciou boa parte das gerações dos europeus neste período, com a sua explicação detalhada sobre o capitalismo e também a sua perspectiva de uma sociedade futura. Mas também temos que lembrar obras como a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que também apresentava uma explicação para a sociedade, a concepção do homem em perspectivas diferentes. Émile Durkheim está inserido todo nesse contexto de explicar as transformações do século XIX. Émile Durkheim, ele é um autor que vai ter, então, como formação a filosofia, mas pensando a sociologia a partir da sua área de trabalho como professor nas universidades da França. Ele publica sua tese de doutorado em 1893 com o título Da Divisão do Trabalho Social, em que explica como ele entende a sociedade capitalista, diferente da perspectiva marxista. Para ele, a sociedade deveria se encaminhar para a solidariedade. Para os marxistas, a sociedade ela é uma constante luta de classes. Mesmo Marx, no futuro, pensaria essa solidariedade com o fim das classes sociais. Mas Durkheim, ele, numa perspectiva diferente, está pensando a solidariedade, de como acontecer a solidariedade frente às múltiplas funções que cada um exerce nessa nova sociedade de caráter capitalista. Também aí é o salto que Durkheim dá filosófico, quando ele fala que a sociedade ela precede o indivíduo, ela precede inclusive ontologicamente. E esse preceder significa que ela já existe e, portanto, ela teria naturalmente um sentido para a formação das pessoas, da convivência das pessoas em sociedade. E nesse sentido, Durkheim, mesmo se dizendo cientista, um cientista para explicar a realidade social, de forma apenas com a metodologia da ciência, mas ele se obriga também a pensar a mesma sociedade de uma forma metafísica, inclusive, né? Colocando sendo ela superior ao indivíduo. Ele, inclusive, faz a analogia de que a sociedade ela é um corpo orgânico, poderemos citar assim, e todos os indivíduos são as células e as partes que compõem esse corpo. E esse corpo, por sua vez, tem um sentido que faz com que as suas células, as suas partes, então elas possam se desenvolver e viver bem. Então, como pensar essa sociedade capitalista ao mesmo tempo em que todos possam, né, se desenvolver dentro dela? Então, nessa perspectiva diferente é que chamo a atenção, né, para esse pensador chamado Émile Durkheim, do final do século XIX, início do século XX,
suas perspectivas de análise e que também, mesmo sendo um cientista da sociedade, teve que, em suas pesquisas, ir além da ciência pura e simples, de sua metodologia e também encontrar bases, principalmente na filosofia, da qual é a formação dele. Por isso, sempre importante, né, a leitura de todos esses autores, desde Marx, Durkheim, Papa Leão XIII, e todos eles estão aí a contribuir nessa compreensão do que significa ser humano, do que significa viver em sociedade, para que assim a gente possa ter uma amplitude do nosso saber e também possamos, dessa forma, tomar o nosso posicionamento e sermos assim pessoas mais completas. E dessa forma a gente poderá ter uma visão mais global da sociedade e do mundo que nós vivemos.